O clique da câmera ecoa como um grito abafado, mas poderoso. Quando Dorothea Lange apertou o obturador, não estava apenas registrando uma mulher. Ela estava capturando uma história que ninguém mais queria ouvir. O olhar dessa mãe imigrante, perdido e profundo, carrega em si um peso que vai além das palavras. Ali, naquele exato momento, está o grito de toda uma geração em busca de algo que nunca foi completamente seu: o direito à dignidade. No rosto dela, vemos as linhas de um sofrimento acumulado, mas também a força silenciosa de quem sobreviveu. Cada dobra da sua pele conta uma história de resistência. Uma resistência de quem chegou à Terra Prometida e encontrou não a paz, mas a dura realidade da exclusão. Seus olhos não falam de derrotas, mas de uma luta constante para encontrar um lugar onde pudesse simplesmente existir, sem ser julgada. Eles são o reflexo de uma mulher que não escolheu ser imigrante, mas foi forçada a sê-lo. Mas qual é a verdadeira história por trás desse olhar? O que a trouxe até ali, até esse momento eterno? O que ela carregava consigo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e o que ela sabia, mas não tinha palavras para expressar? A resposta para essas perguntas não está apenas na fotografia, mas no próprio contexto que a rodeia. Era 1936. O mundo parecia estar desmoronando. A Grande Depressão não era apenas uma crise econômica. Ela era uma tempestade que devastava famílias, deixando um rastro de desesperança. A terra dos sonhos dourados estava coberta por uma camada de poeira e miséria. E no meio disso tudo estavam as pessoas que, como a mãe imigrante retratada por Dorothea Lange, haviam chegado à Terra Prometida na esperança de uma vida melhor, mas encontraram apenas um deserto de oportunidades perdidas. Os campos agrícolas da Califórnia, onde a fotografia foi tirada, estavam repletos de trabalhadores desesperados, gente que havia cruzado fronteiras com promessas de riqueza, mas logo se viu obrigada a lutar pela sobrevivência. O peso da pobreza e a exclusão social se refletiam não apenas no rosto da mulher, mas nas crianças famintas que ela segurava nos braços. Era a brutalidade de uma economia que não reconhecia os indivíduos como seres humanos, mas como peças descartáveis em uma engrenagem implacável. Nesse cenário, a mulher que Lange capturou não era apenas um reflexo de uma época de sofrimento, mas uma representação da luta silenciosa de milhões de imigrantes, homens, mulheres e crianças, que eram invisíveis aos olhos da sociedade. Eles estavam ali, lutando, mas eram ignorados pelas políticas que preferiam não ver sua existência. O olhar dela, fixo e carregado de histórias não contadas, conecta-se diretamente com a luta de milhares de outros imigrantes, cujas vozes eram abafadas pelos ventos impiedosos da crise. Mas, para além da tristeza, há uma força sutil que pulsa, algo que poderia mudar não só o destino dela, mas o destino de muitas outras pessoas. E é aí que a verdadeira história começa a se revelar. O que aconteceria quando a imagem dessa mãe imigrante fosse finalmente enxergada por todos? Quando Dorothea Lange apertou o obturador de sua câmera, ela não estava apenas tirando uma fotografia. Ela estava criando um testemunho, uma janela para um mundo que muitos queriam ignorar. A imagem daquela mãe imigrante, com seus filhos em meio à poeira, não era apenas uma representação da pobreza. Era um retrato vívido e cruel da desigualdade social, da luta pela sobrevivência e do desespero humano. Essa fotografia foi tirada no exato momento em que a dor coletiva se tornou visível, quando o sofrimento de um povo se materializou em uma imagem que tocaria a alma de quem a visse. Lange, com sua lente precisa, capturou a tensão do corpo da mulher, o olhar exausto e, ao mesmo tempo, resiliente. Ali estava o reflexo de uma luta silenciosa que não precisava de palavras para ser compreendida. Quando a foto foi divulgada,
Ela não era apenas uma representação de um instante de sofrimento. Ela foi a faísca que incendiou discussões sobre as condições dos trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos, sobre a política de exclusão e, sobretudo, sobre a natureza da dignidade humana. Mais do que um clique, a fotografia se tornou uma voz, uma denúncia contra a injustiça que ecoava nas ruas da Califórnia e nos campos de trabalho. E à medida que a imagem começava a se espalhar, ela fazia com que muitos parassem por um momento, olhassem para a realidade à sua volta e vissem, talvez pela primeira vez, as pessoas que estavam sendo deixadas para trás. O que antes passava despercebido, agora se tornava impossível de ignorar. Mas a verdadeira questão que essa foto gerou não era apenas sobre o sofrimento, não era apenas sobre a exploração. A grande pergunta era: quem seria capaz de agir agora diante daquelas lágrimas congeladas no tempo? Quem era aquela mulher? Ela não era apenas um rosto em uma fotografia famosa. Ela tinha uma vida, uma história. Seu nome era Florence Owens Thompson, e ela era mãe de 7 filhos, imigrante e trabalhadora rural. Sua vida, marcada pelo sofrimento da Grande Depressão, não era uma história de mera pobreza. Era uma história de resistência, de uma mulher que carregava o peso do mundo em seus ombros, mas que ainda assim buscava um futuro melhor para seus filhos. Florence, assim como tantas outras famílias de imigrantes na época, estava fugindo da miséria da Dust Bowl, uma tragédia ecológica que devastava o coração do país. Ela viajava de um lado para o outro em busca de trabalho nas plantações da Califórnia, enfrentando, junto com seus filhos, condições extremas. Não havia descanso, não havia alívio, mas em meio ao caos, Florence encontrava momentos de cuidado e carinho com seus filhos. Cada olhar entre mãe e filho carregava uma promessa silenciosa, a de que a luta continuaria, por mais dura que fosse. Ela não queria que seus filhos crescessem com o mesmo destino que ela. Ela queria que eles tivessem mais, que fossem mais. E isso a movia todos os dias. Lange, ao capturar a imagem de Florence, não apenas congelou a dor de uma mãe, mas também a força imensurável de um amor incondicional. Naqueles rostos cansados, naquele corpo sobrecarregado de sofrimento, havia a essência de uma luta que não podia ser apagada. Era como se a própria terra pedisse um reconhecimento, uma ação diante daquela dor. E, ao observarmos de perto, percebemos que a imagem de Florence, com seus filhos ao lado, se tornou não apenas um símbolo de miséria, mas um lembrete de que a esperança, mesmo nas piores adversidades, nunca se apaga completamente. Mas qual seria o destino de Florence após essa foto? O que viria a seguir para essa mulher que se tornou a face de toda uma geração de trabalhadores imigrantes? O que começou como um retrato íntimo e pessoal de uma mulher e seus filhos em uma situação desesperadora, logo se transformou em uma poderosa ferramenta de mudança. A foto de Florence Owens Thompson não foi apenas uma obra de arte. Foi um espelho de uma época em que milhões de americanos, especialmente aqueles que migravam em busca de uma vida melhor, estavam à margem da sociedade. Dorothea Lange, ao capturar a angústia de Florence, não só trouxe à luz as condições terríveis da Grande Depressão, mas também despertou uma consciência social que ecoaria por décadas. A imagem se espalhou por jornais e revistas, chegando aos olhos de milhares de pessoas que até então não compreendiam a profundidade do sofrimento das famílias imigrantes. Ela não representava apenas uma mulher ou uma família. Ela representava uma luta coletiva de milhares de pessoas que buscavam dignidade em meio ao caos econômico e social. Mas o que mais essa foto provocou? Como a imagem de Florence, cheia de dor e esperança, moldou a percepção de quem a via. A fotografia foi um dos pontos de virada que ajudaram a gerar apoio para políticas públicas focadas no auxílio aos mais necessitados, especialmente os imigrantes. Ela chamou atenção para os direitos dos trabalhadores,
para a segurança no trabalho e para as condições insustentáveis que tantos viviam. Essa imagem se tornou um símbolo, um grito mudo por justiça e compaixão. Agora, vamos refletir sobre o que aconteceu com Florence após o clique da câmera. Será que ela percebeu naquele momento que sua dor se transformaria em algo tão grande que tocaria os corações de tantas pessoas? Será que ela imaginava que sua vida de luta se tornaria parte da história de um país? Mas, ao olhar para a foto, o que Florence sentiria anos depois ao saber do impacto que sua imagem causaria na sociedade e na forma como os imigrantes seriam vistos por gerações? À medida que o tempo passou, Florence Owens Thompson, a mulher por trás dos olhos que pareciam carregar o peso de uma nação, tornou-se mais do que um rosto da miséria. Ela se transformou em um símbolo eterno de resiliência, força e esperança. A fotografia de Dorothea Lange não só capturou sua luta, mas também transmitiu a luta de milhões, não só durante a Grande Depressão, mas por muitas gerações seguintes. Sua imagem, impregnada de sofrimento, também estava repleta de dignidade. Aqueles olhos não só pediam ajuda, mas clamavam por reconhecimento. O impacto dessa fotografia se estendeu além das páginas dos jornais. Ela se tornou um marco na consciência social, instigando mudanças nos direitos dos trabalhadores, no reconhecimento dos imigrantes e na importância de políticas públicas que promovem a igualdade e a justiça. Mais do que nunca, as pessoas começaram a ver os imigrantes não como números, mas como indivíduos com histórias e lutas de vida reais, que mereciam a mesma compaixão e respeito que qualquer outro cidadão. Essa fotografia, congelada no tempo por Dorothea Lange, ainda nos faz questionar o que estamos fazendo hoje para garantir que aqueles que estão à margem da sociedade tenham uma voz. Será que estamos ouvindo as histórias daqueles cujos gritos ainda são silenciados pelo medo, pela pobreza ou pela indiferença? Florence, por meio de sua luta e por ironia do destino, por meio dessa imagem poderosa, não se tornou apenas um ícone de sua época, mas um farol para todas as gerações futuras que ainda buscam dignidade e justiça em um mundo que precisa sempre lembrar do valor de cada ser humano. E ao olharmos para suas cicatrizes, seus filhos e a esperança em seus olhos, somos forçados a enfrentar a pergunta inevitável: como a história de Florence, eternizada nesta fotografia, ecoa em nossas próprias vidas?